RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Aliás, boa noite, Brasil, onde nós estamos também através das alternativas da internet aí para todo o Brasil e para o mundo. Estamos iniciando o programa Atividade há 25 anos no ar, está para aí 26 anos já no ar, sempre ao vivo. Claro, criado pelo José Silvas, numa das suas formas de criatividade que teve, sempre o José Silva sempre criando e inovando, desde 90, começo da década de 90 para cá, um programa que se consagrou por dizer a verdade. Nós aqui, a bancada que constitui esse programa sob o comando do José Silvas, é uma bancada de gente que tem conteúdo e não tem medo de dizer a verdade. Isso é importante no momento em que nós estamos atravessando no Brasil, em que as grandes redes encobrem muitas verdades. Tanto é verdade que hoje depois nós vamos conversar sobre isso aqui, as redes sociais estão salvando as eleições de 2018 no Brasil. Bom, hoje é segunda-feira, 17 de setembro de 2018, a temperatura 20 graus centígrados. E olha, a umidade relativa do ar, 87%. Está muita umidade relativa do ar, portanto você se cuide, essa questão é importante, eu sempre piso nisso porque na verdade é importante. Muitas vezes a pessoa tira a camisa, se desnuda e tal, e acaba a umidade trazendo problemas respiratórios. Os médicos têm alertado isso e eu acho importante porque eu também já fui, já sofri esses efeitos. Bom, nós estamos aqui hoje com, só um pouquinho. Nós estamos aqui hoje com a bancada constituída lá à direita com Ayrton Domingos Bernardoni. Boa noite, Bernardoni. Boa noite. O que é um prato? Ficou comendo, cara? Está jantando ali agora? Isso aqui foi uma oferta do Gourmet. Gourmet na TV, o Pipe da Mota e o Calil. Ah, mas que beleza. Parabéns a esse programa da RDC TV, que é um programa inovador, um programa que tem uma audiência muito grande, né? E que é um orgulho aqui da grade de programação da RDC TV. Cardápio Galdério. Cardápio Galdério. E aí o Sérgio Perotto veio jantar aqui. Eu vim jantar, mas eu fiquei triste porque tu só me chama no programa quando tu tá ancorando pra me dar a temperatura. Hoje nem isso. Mas você tá comendo, né? Tu tá comendo, né? Eu vou te interromper o jantar. Não dá, né? Micheline Clipper, prazer em tê-la aqui novamente. Como é que tá, amiga? Adoro estar aqui contigo. Sabe que tá verde, né? Mas a fruta amadurece, né? O verde. Caminho para o amadurecimento, né? É o verde do Brasil, né? Aí é a hora de colher, quando amadurece, né? Vai amadurecer quando ela vier pro Grêmio. E a minha esquerda... Não, eu não vou. E a nossa esquerda... O cara da esquerda. Bem à esquerda, no Frei. Prazer, mestre, e me honra muito estar à sua esquerda, mas tendo a minha direita. Frei Irineu. Bom, nós estamos iniciando então a atividade desta segunda-feira, né? Uma semana importante. Por exemplo, amanhã na Argentina o presidente Macri está pensando em decretar feriado a partir do meio-dia. Que afinal de contas, um momento histórico acontece lá que o Atlético Tucumã recebe o campeão da América, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, nas quartas e finais da Libertadores da América. O acontecimento mais importante da semana em termos de futebol é este de amanhã. Algum jogo hoje, Sérgio Perotto? Não. Sim. Não tem jogo? Bernardoni, ajuda aí. Ajuda. Hoje é uma coisa menos importante. Não. Ah, não? Não, campeão de tudo sempre é um jogo importante. Pois é que... Olha o fake news aí. É que eu grito, sabe o que é? É que, infelizmente, em função do sério de compromissos, o Grêmio está indo com time reserva nesse campeonato. Aí ficou menos importante. Sim, mas é que... Bom, eu não posso falar que nós não estamos... Fala, então. Não posso falar, porque realmente a gente não está na Libertadores, mas é importante, né, Bernardoni? Me ajuda a defender. Aliás, o Inter vai jogar, é importante. Ele está em primeiro ainda. O Bernardoni é Ele representante, né, da Internacional. Quando eu cheguei aqui na TV... O Bernardoni estava com um ídolo do Internacional, a gente é gremista, mas adora os ídolos também do Internacional, que tem grandes ídolos, que era o Braulio, né? O Braulio estava um grande jogador de futebol, que marcou época no Internacional e no futebol gaúcho. O Braulio que jogava muito, o garoto de ouro era chamado. E então ele estava ali com o Bernardoni, que aliás, do time do Bernardoni, né? Eu acho que o Bernardoni já tem essa coisa de muito tempo atrás, né? Mas Bernardoni, olha aqui, ó, eu vou apelar para ti de novo o seguinte, hoje tem jogo do Inter contra o Chapecoense, lá em Santa Catarina, né? É pelo Campeonato Brasileiro, né? Tá, Campeonato Brasileiro. E aquele que nós o Rio Grande do Sul, eu já disse isso aqui, nós temos uma relação muito próxima, amiga, fraterna, afetiva com os catarinenses. Nós não podemos deixar o Chapecoense ir para a segunda divisão. E aí, vamos a contribuição do Inter para isso, Bernardoni?
Não, o que importa é que hoje está jogando o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não é mais entendeu? líder. Não é líder porque o São Paulo empatou, e então está um ponto na nossa frente. Mas nós podemos fazer 3 hoje e passar 2 na frente deles. E aí ficar 8 pontos na frente do timezinho aquele ali que é a antiga arena. Campeão da América. Não, antigo Estádio Olímpico, que está caindo os pedaços lá, que continua sendo deles, porque a arena não é deles, é da UES, entendeu? Então eles continuam alugando lá uma arena para jogar. E só tem um detalhe, esse timezinho aí que eles vão jogar amanhã... Timezinho? Timeco, né, esse timezinho que ele só tem 15 jogos invictos lá no campo deles. Só 15. E vai jogos. ficar em 15 mesmo, vai só Só ficar em 15 jogos invictos, então vocês não levam de barbada, porque de repente vocês podem vir com o rabo no meio das pernas, então de lá, entendeu? Vou ter que sofrer, que nem sofreram com o Independente aqui. Então, mas, agora o Inter hoje tem que ganhar. Se é um time que antes ninguém acreditava, hoje estão todo mundo acreditando. Então, para ele galgar o primeiro lugar lá em cima, campeão, tem que ganhar hoje. Bom, vamos ouvir o Frei Irineu. Frei Irineu, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que o senhor é representante da Igreja Católica aqui, religioso e tal, o senhor não acha que o Internacional tem que dar uma chance, afinal de contas, a questão da misericórdia, né, que prega muito na igreja, o Chapecoense não pode cair para a segunda divisão. Ele tem toda aquela questão, né, que aconteceu lá. Certamente, o senhor tem que estar com toda a razão. Uma bancada aqui, Que tem de secador, vou te contar. Nós precisamos pensar nos mais frágeis, nos pequenos, tá bom, aqueles que estão à margem, assim como a gente faz lá em casa. Quando alguém está doente, o que os pais fazem? Se estiver lá em casa, nós 12 filhos, né? Mas um ficava doente, os pais cuidavam do menor, daquele que estava doente. Ou do menor, do pequeno, daquele que está longe. Então, nós pedimos, sim, essa compreensão, o presidente Marcelo Medeiros, essa compreensão também de ajudar a Chapecoense, que é muito importante isso. Agora, eu não sei porquê, o senhor Ayrton, tem a ver... Futebol não é propriedade privada. Futebol é bola na rede. E quando eles nos acusam, porque... Não, agora é para terminar. Não nos acusem mais que a arena não é nossa. Nós não estamos preocupados com propriedade privada. Estamos preocupados com o jogo. Estamos preocupados em fazer a coisa. Jogamos em qualquer estádio, não tem importância, mas nós queremos bola na rede. E não nos preocupa se que a arena não é do Grêmio. O adversário de amanhã já tem invicto 15 partidas, vai valorizar a nossa vitória. Ele é vice-líder do Campeonato Argentino. Que maravilha, beleza. Nós precisamos de clubes assim fortes, porque valoriza também o nosso elenco. Nós gostamos de ganhar desses times, né? Então vamos ver amanhã. Mas quando que vai ter a estátua, que vão inaugurar a estátua? Porque sábado foi aniversário do Grêmio. E o meu marido e meu filho foram e não cantaram parabéns, não fizeram nada. Eu fico pasmo de ver os colorados preocupados com a estátua do Renato. Não, porque não teve nenhuma comemoração. Qual é o jogador do Inter que merece a estátua? O Gabiru. Não, nós já temos o Fernandão, né, Fernandão? O Gabiru fez o gol que deu a maior título internacional. A Micheline, ela só não é gremista porque ela não quer. Olha que engraçado. Ela vai à arena, e lá na arena, com o filho dele. E vou com a camisa do Grêmio. Vai com o filho dela na arena, com a camisa do Grêmio. Agora, em vez dela falar no Inter, fala do Grêmio, como o filho diz. Então, venha pro nosso lado. Não consigo, meu coração é vermelho. O teu filho pede para você. Silvio, assim, é possível fazer uma estátua assim para um dos atletas do Internacional. Mas assim, é o conjunto todo. Todo a grandeza do Internacional hoje é isso, é eles jogarem junto, trabalharem junto, se destaca um pouco mais, pouco menos, mas é o conjunto. Parabéns por isso. E o Grêmio não, o Grêmio é só o Renato, que é o dono do Grêmio. Mandem vocês sentam no colo dele, entendeu? Ele faz o que ele bem entende. Eu quero uma estátua aí. E vão dar estátua para ele. Não, mas tem que fazer uma vaquinha, né? Continue assim, continue mandando. Amanhã ou depois vocês estão por baixo, vão dar um pontapé na bunda dele. Não, ele mandou, ele demitiu 2 médicos ontem. Ele manda mesmo. Ele manda mesmo. Agora, bom, nos intervalos da janta que o Piroto tem dado umas opiniões interessantes, mas o Piroto vai esfriar, pode comer aí que eu vou fazer os comerciais. Só tu registrou, né, que o nosso programa que acabou agora há pouco, veio gentilmente trazer para nós. Gourmet da TV. Gourmet, programa
cardápio da Revolução Farroupilha. Exatamente, que dia 20 se comemora a Revolução Farroupilha. Bento Gonçalves da Silva. Então tá. Bom, você está aqui na nossa RDC TV, digital ao vivo, 24 horas, www.rdctv.com.br, YouTube RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Barranco, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro na capital gaúcha, subindo e descendo lá na Protásio, Complexo Barranco e Barranquinho, ambientes climatizados. Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizadas, todas comandadas por Percival Pugina. Luminari, iluminação técnica e decorativa. Endereços Quintino Bocaiúva, 877 e Venceslau Escobar, 2150. luminari.com.br. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora Predial, telefone 3216-6100. E olha aqui, ó, o CIEE está dando, claro, oportunidades, criando um mundo de oportunidades para mudar você e a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades. Olha, essa coisa mais importante e emblemática nesta semana. O CIE completou 10 anos de inauguração e já recebeu mais de 3.700 eventos em 10 anos, com quase 500 mil participantes. Parabéns ao CIE e vamos então ouvir aí a mensagem desse Centro de Integração Escola-Empresa que está fazendo muito bem para os nossos jovens e para a economia do Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Bom, hoje nós temos aqui em homenagem a... Sempre que as mulheres vêm aqui, as mulheres do programa, elas aqui ditam o suco que vai ser servido. A doutora Micheline adora suco de laranja, por isso que hoje estamos servindo suco de laranja para o pessoal da bancada aí. Bom, nós não podemos, nós sabemos muito bem, você sabe que existe uma legislação eleitoral. Aliás, no Brasil a liberdade é uma coisa muito relativa, né? Quer dizer, qualquer país do mundo, os Estados Unidos, por exemplo, quando eu passo por lá, os Estados Unidos, na época eleitoral, é quando mais se debate na televisão, não tem essa coisa de restrição para cá e para lá. Mas algumas coisas me chamam muito a atenção. E eu gostaria de colocar em debate aqui, porque é o assunto, é o tema, é o foco que se dá para as coisas. Tem um candidato que está falando aí o seguinte, que ele quer regras duras para os delatores. Sabe o que quer dizer isso aí? Ah, não, o delator não pode delatar os criminosos. Quer dizer, ao mesmo tempo que esse camarada diz que quer regra dura para os delatores, ele está lixando-se com a Lava Jato, está lixando-se para a criminalidade dos políticos. E é isso que eu quero ouvir a opinião de vocês, Perotto. Pois é. Tem cada preciosidade que a gente observa nessas campanhas, que é o supra-sumo da incoerência, né? Já que a gente não pode nominar, a gente pode discutir em tese, nesse período eleitoral, candidato que critica o outro por autoritarismo, por totalitarismo, por agressividade. E é chamado de coronel. E é dos mais agressivos. Profere palavras impublicáveis que efetivamente diminuem uma campanha política. Triste. Aí agora tu colocas mais uma pérola, que é com relação a ser duro com quem cumpre um dever cívico comparado na legislação de denunciar corrupção. Lei que amparou e que foi aprovada por todos, inclusive pelo governo anterior. Então o que nós precisamos é tratar de um eixo central nessa campanha política, que é o da moralidade e da mudança. A gente tem que cuidar com muita atenção quem são os candidatos, Silvia, que podem precisamente mudar. E acima de tudo, que sejam honestos. E é por isso que será mudado muito Câmara
Senado uma grande mudança em função da seriedade. Tomara que tenhamos discernimento dos políticos, né, sobre isso. Bernardoni. Mas olha, isso aí tu não te surpreende com isso aí, porque no meio deles tem ali um monte de radicais que só querem esculhambar o país, não vão fazer o bem nunca. Promete um monte de coisa e não cumpre 5%. Então, só que os delatores da Lava Jato, eles quando delatam, eles têm provas, porque ela só é válida com provas. E com detalhes mínimos. Tem que ter por escrito, gravação, tem que ter indícios muito fortes, entendeu? Nas delações. Por isso tem um lá vendo só o quadrado, entendeu? Que hoje não pode participar porque está vendo só o quadrado. Por quê? Porque teve delação, entendeu? Das empreiteiras, que o apartamento era dele, entendeu? Então, teve indícios de provas de tudo quanto foi jeito. Por isso foi preso, entendeu? Então, aí tem esse vagabundo que veio para o microfone dizer que tem que endurecer os delatores. Não, aqui, ó, e vários que são candidatos estão tudo na Lava Jato lá. Eles não pensam que, porque não foram julgados até hoje, que vai passar em branco. Teve gente aí que passou 10 anos depois foi preso. Foi julgado, foi preso. Então, esses que querem reeleição, se reelegerem, vão perder o fórum privilegiado, que é uma das coisas que está em discussão, e aí ele também vai tomar o ferro dele logo, não vai escapar. Pensar que ele meteu a mão e vai ficar por isso mesmo. Doutora Michelini. Não, é indiscutível a importância da delação premiada. Ela simplesmente colocou na cadeia, ajudou a Lava Jato a colocar na cadeia muitos empresários, muito profissional que cometeu crime. De todas de todos os partidos, né? É bem que se diga de aí, todos os partidos. Quer dizer, a delação é importantíssima. É uma troca. Cumpro menos tempo de pena, em contrapartida, eu coloco para fora toda, desculpe o termo, a podridão da política e do meio empresarial também, porque é uma troca, né? Até porque, né, doutor Michelin, se ele não disser a verdade, porque depois, quando ele faz a delação, o Ministério Público, a Polícia Federal vai checar. Dizer, se ele estiver mentindo, ele, ao invés de reduzir a pena, ele vai agravar a pena dele. Claro, não, tudo é checado, é investigado pelo Ministério Público, que é um órgão importantíssimo nesse processo de moralização que o país está passando com a ajuda da Lava Jato. E comentando o que o Perotto tinha falado dessa mudança que nós precisamos, hoje o comentário do nosso presidente do Supremo, o Toffoli, ele fez um comentário porque o outro candidato tinha falado nas suas redes sociais que cuidado com as urnas eletrônicas. E o presidente do Supremo teve um café hoje com a imprensa pela manhã e disse, não, esse candidato também já foi eleito com esta urna eletrônica e não tem perigo nenhum, porque ela tem auditoria. O que eu senti nesse tom é uma coisa meia política, fica mal para o Supremo fazer esse tipo de comentário. Foi um comentário isolado de um dos candidatos. É um candidato importante ou não? Tá com pesquisa boa ou não? É um comentário. Agora, o presidente do Supremo vir tomar, sabe, as dores, dizer não, porque ele está se envolvendo, ele tem que ficar só para te ajudar. Só para te ajudar. Ele só falou nesse assunto porque foi perguntado pelos jornalistas que estavam lá. E ele ainda foi perguntado. Aí ele respondeu que ele acha que as urnas são corretas, não tem problema nenhum. Mas ele pode sair pela tangente, né? Bem rapidinho, só queria te corroborar uma partezinha, querida, porque para não passar despercebido esse assunto, sim, ele foi perguntado. Mas era nesse momento que o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, deveria ser magistrado. Deveria dar uma resposta à altura. E a resposta dele foi em tom de deboche. Ele disse,
tem gente que acredita em sonho de Papai Noel. Não, e ele ainda... Isso é ironia, é deboche. Não é uma atitude de magistrado, é uma atitude de presidente do PT, que ele foi antes de ser. Na verdade, mas não foi uma atitude de magistrado. E ele ainda fez o comentário, alguém aí acredita que a urna pode ser manipulada? Alguém acredita? Ninguém se manifestou. Claro, as pessoas são jornalistas, estão aqui para dar na verdade é o seguinte, esse novo presidente do Supremo, ele não tem estamento moral. Estatura. É verdade. Estatura moral, que é a mesma coisa. Moral para presidir o Supremo. Isso que ele disse é do meio dele, do métier dele. Ele não tem esse estamento, ele não tem respeito à liturgia que o cargo exige. Que é importantíssimo. Esse é importantíssimo. Liturgia, padre. Liturgia do que o cargo exige. Bom, vamos ouvir agora, atentamente, a palavra abalizada do nosso Frei. Litúrgica e cristã. Vai defender. É a favor ou não? Vou te avisar. Vai defender o presidente. É a favor ou não da delação, Frei? Litúrgica é assim, todos têm que ouvir. Tá, então tá. Só padre fala. Fica quietinhos agora. Cala a boca, piloto, viu? Isso aí que aqui diz. Aqui não pode ser litúrgica, porque senão aqui os senhores não poderiam falar. A delação, eu acho a delação interessante, muito interessante. Só me preocupa com o qualificativo, premiado. Porque se não houvesse prêmio, será que haveria delação? Então, quer dizer, a preocupação não é, em primeiro lugar, com o bem comum, é com o meu bem. Quer dizer, ainda vou ganhar com isso. Já ganhei muito, vou ganhar com isso. Endurecer com os delatores, não vejo por que endurecer com os delatores. Eles estão delatando e o que seria importante, sim, depois vão verificar, é que não houvesse vazamento da notícia enquanto a delação não é confirmada. Porque se houver vazamento e não se confirma a delação, nós já prejudicamos a pessoa, já desmoralizamos a pessoa, e aí fica muito ruim, muito ruim. Então não poderia haver vazamento até que a delação fosse confirmada. Não havendo confirmação, acho que sim. Se o delator fez por irresponsabilidade, tem que ser penalizado. Uma testemunha que mente, eu já vi isso. O juiz parou e disse assim, vou tomar um cafezinho. Depois ele voltou e disse assim, sabes que eu posso te prender? Claro. Porque eu estou vendo que estás mentindo. Então, eu acho que sim, se é uma irresponsabilidade para obter vantagem, eu vou mentir condenando outros, tentando desmoralizar outros, mesmo que não sejam condenados, eu acho que por isso sim tem que pagar. Agora, ele queria que não tivesse premiação. Claro que tem que ter premiação. Se não tivesse... Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. O que eu vou ganhar com isso? Eu estou dizendo aqui, o teu chefe, por exemplo, não estaria preso. O Lula hoje estaria solto. Papa Francisco estaria, não está preso. Papa Francisco, Jesus, não é o Papa Francisco. Jesus foi preso. Tu tem outro chefe, que se chama Lula. Ele não estaria preso, estaria concorrendo às eleições, entendeu? E rindo na nossa cara. Ganha algum triplex, ganha um apartamento triplex de rico, entendeu? Ele debochando a nossa cara. Então tem que ter premiação, que é para poder delatar esses caras tudo. Que for, senão ninguém ia mesmo. Continuamos fazendo a política do interesse. Nós tínhamos que ser por ética. Por ética. Isso é só interesse. Mas o interesse é maior da sociedade. O interesse é maior da sociedade. Efetivamente funciona para que dê certo toda a Lava Jato, vale a pena. Eu só queria discordar, assim, respeitosamente, Frei, do senhor no detalhe, porque quando são pessoas da sua estatura, já que o Silvio levantou esse aspecto da estatura da pessoa, então quando a gente diverge de certas pessoas com a sua estatura, a gente tem que fazer com todo o respeito, como o que eu faço. Nós vivemos período de trevas, como a esquerda costuma dizer, em que não havia transparência e não havia publicidade de nada. Agora o senhor diz, Frei, que não deveria haver vazamento, mas não é vazamento. As audiências do tribunal, no Supremo Tribunal, são públicas. Tem a TV Justiça, que o meu amigo Bernardoni está sempre assistindo, ele é um aposentado que ganha horrores de dinheiro com a aposentadoria dele, fica em casa assistindo tudo, TV Assembleia, TV Senado e tal, graças a Deus, é pública. Então agora o senhor está querendo insinuar que deveríamos esconder os depoimentos? O Palocci, quando foi depor, ele disse, o PT é uma seita, eu estou aqui para dizer publicamente tudo o que eu sei. Então, se ele, como diz, fizer falso testemunho, como diz a Bíblia, tem as consequências. Ele terá as consequências, duras consequências. E nós estamos no meio político institucional que a gente conseguirá reverter. Porque um acusado que depois inocentado, claro que tem aquela história de jogar as penas no ventilador, não se junta mais. Mas como é que eu lido
com a escuridão, com aquilo que a própria esquerda critica de esconder a verdade. Não, tem que ser público, tem que dar publicidade, e eu acho que só nesse aspecto que eu discordo. Tudo bem, beleza. O senhor tem razão, uma coisa. Esses ministros não merecem confiança E vou dar dados aqui. Olha o que o Lewandowski fez no impeachment da Dilma. Rasgou a Constituição, entendeu? Foi contra a Constituição e ele é o guardião da Constituição. E ele rasgou dizendo que ela não podia concorrer por 8 anos e ele disse que ela pode. Então, tu não tem confiança nenhuma. Esse Stófilo foi um dos que libertou que tinha 30 anos de cadeia. O José Disseu. 30 anos de cadeia. Mandou soltar. Agora, que confiança tu vai ter nesses ministros? Olha aqui, ó, tem que mudar. Uma coisa que tem que ser feita urgente lá no Congresso é mudar esses ministros todos. Tira todos e bota novos lá. Só gente do meio, são juízes já concursados há muitos anos, não um cara que não passou no exame e hoje é ministro. O mais grave é que o cara que serve ao partido, não é esse o problema. O cara deveria ter o constrangimento de aceitar um cargo desse. Quer dizer, ele vai julgar os ex-chefes dele. Quer dizer, isso é que falta um pouquinho de moral para essas pessoas. E esse presidente, com relação ao que ele falou aí, a questão das urnas eletrônicas, não é só um candidato que hoje fez reservas. O Lula, no começo, o Lula sempre criticou as urnas eletrônicas, enquanto ele não ganhava a eleição. Então, todos eles, em dado momento, criticaram. Eu acho o seguinte, se a urna eletrônica fosse boa, fosse modelo a toda a terra... Vários países teriam adotado, com certeza isso, porque isso seria o natural. Eles, países, copiar esse tipo de coisa. Agora, se ninguém copia, só uma republiqueta lá que parece que copia, é porque isso não tem uma certa confiabilidade. Essa que é a verdade. Olha a falta de coerência. Um juiz, ele é imparcial. Então, ele faz a faculdade de Direito, presta concurso público, entra na magistratura e vai julgar com a imparcialidade. Como é que o chefe da Corte Suprema, do Poder Judiciário... Nunca foi juiz. Do Supremo Tribunal Federal do país, ele vai... Primeiro, não é juiz togado. Foi reprovado em 2 concursos. Tudo bem, é a representação dos advogados, mas ele é indicado pelo presidente e ele foi advogado do partido do presidente. Isso é inaceitável, isso não tem coerência. Se tu explicar para um europeu, eles não entendem uma situação dessa. É um Sodoma e Gomorra. Enquanto isso, Sucos Petri. Sua sede pede o melhor Sucos Petri, a bebida Saúde. De todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Gimo Multisuperfície. Olha aí, seu dia tem 24 horas, não desperdice o seu tempo. Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia de sua casa. E agora, com a chegada do verão, é muito mais importante também, porque o pessoal gosta de fazer mais limpeza nessa época do ano e tal. Como fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. É coisa muito simples. Vamos ver aí a mensagem do Gimo Multisuperfícies. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Muito bem. Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. E Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados e laminados, vidros duplos termoacústicos e vidro reflexivo, entre outros. Vidrobox, vidros gerais, telefone 3302-4343. Bom, outro tema aqui que eu gostaria de nós reportar de novo, porque nós já falamos sobre essa história aqui. Que uma atitude do Ministério Público, do Judiciário, de modo geral, acabou frustrando um grande projeto de um político aqui de Porto Alegre, que eu acho que é deputado, se não me engano, foi vereador.
que é o projeto da vida dele. Aquele projeto que ele dizia, eu vou fazer esse projeto aqui para desenvolvimento do Estado, da economia, da sociedade, para marcar a época. E foi trocar o nome da Castelo Branco para Avenida da Legalidade. Grande projeto, com repercussão mundial. Pois agora vai ter que voltar atrás. Vai ter que voltar a ser Castelo Branco de novo. Nada mais certo, mais justo, com bom senso. Porque, na verdade, se nós observar bem, este indivíduo que se transmuta como político é um cara indecente para fazer esse tipo de coisa. Porque Castelo Branco, para ele não serve, agora Getúlio Vargas serve. Che Guevara serve. Então, essas coisas é que enojam a gente. São pessoas que não têm noção nenhuma e acham que nós somos ignorantes. Então, a justiça fez aquilo voltar a ser correto, vai se chamar Avenida Castelo Branco, a história não se reescreve da maneira que estão querendo reescrever de Bernardone. Só tem um detalhe. Não foi, o cara fez o projeto, mas... A Câmara aprovou. A Câmara aprovou, não mas foi só ele. Imbecis, né? Só tem imbecil. Todos querem aparecer, porque a maioria ali, ó... Olha, eu vou falar uma coisa, porque eu ganhei o título de cidadão de Porto Alegre há muitos anos atrás. E os vereadores hoje, na grande maioria, os projetos é nome de rua. Vai lá, tem 100 e tantos projetos no fim do ano. É tudo nome de rua ou dando homenagem a algumas pessoas. Então, aqui, ó, foi votado por, acho que até por unanimidade isso aí. Não foi unanimidade, mas foi um número grande. Foi um número grande, foi aprovado. Foi por 19 votos. Foi aprovado por os ignorantes. Por verdade. isso que não podemos confiar muito também nesses vereadores. Aqui eu tenho vereador ali que não sabe, acho que nem escreveu o nome dele, não sabe. E elege os caras. Aí eles vão para lá para fazer esse tipo de projeto. Então aqui, ó, tem um lá que a propaganda dele é cuidar dos cachorros, cuidar dos cavalos na rua, cuidar dos gatos que estão soltos, entendeu? Esse é o projeto dele. Olha aqui, ó, tem outros projetos que a população precisa. E esse mesmo vereador que propôs a troca agora vai ter que engolir seco essa volta, não, esse retorno, é um cara que na propaganda política sabe qual é a mensagem dele? Vote contra o governo. Tem cabimento um troço desse, quer dizer, o cara se presta a fazer isso. E ainda é vereador, nem sei se é deputado, não sei, não me interessa esse tipo de gente. Mas essas são as pessoas que representam a comunidade porto-alegrense e gaúcha. Esse é o projeto dele. É o projeto de vida dele. É o projeto dele. Sabe Como tem candidato que promete aí que o devedor está no SPC, eu vou tirar todos eles. Vou pagar para todos eles aqui, ó. E o pior é que tem ignorante que acredita. Pior é que tem ignorante, burro, que acredita nessas baboseiras. Agora, Silvio, a respeito desse assunto, só dando uma pincelada rápida, o correto com relação ao nome de rua é Brasília, sabe? Das coisas boas que tem Brasília, que lá é SHIGS 703, bloco B, casa 28. Então não homenageia ninguém. Tem pessoas que hoje talvez fazem por merecer, lá adiante pode ser que não, aí tu tem uma ideologia de esquerda, uma ideologia de direita. Então, ficar colocando nome de rua, ainda mais da maneira como é feita, que o nosso parlamento, e não é só a Câmara, Silvio, a Assembleia Legislativa, há poucos dias, me corrija se eu estiver errado, não quero fazer injustiça, a deputada Manuela Dávila concedeu uma das maiores honrarias que existe no Rio Grande do Sul, não sei se é medalha Ponche Verde ou não, para aquele deputado Jean Williams, por relevante serviço prestado ao Rio Grande do Sul. Quem foi? Foi ela mesmo? O que ele fez para o Rio Grande do Sul? Então, aí falou, mas por que ela faz uma coisa dessa? Será que essa pessoa não tem nada de homofobia, absolutamente de nada, mas que é fora do Estado, que não contribuiu, para mim, em nada com o Brasil, muito menos no Rio Grande do Sul, e ganha um prêmio de uma medalha dessa? Quer dizer, eles têm cotas para entregar homenagem. Nem todos têm o mérito que teve o Bernardone de receber. Tem muita gente que realmente merecia. Agora, eu tenho uma cota, tenho o direito de escolher quem quiser. Teve um outro, antes desse, o Jane Williams, que teve alguém que homenageou um parente, parece. Um parente, foi aqui na Assembleia Legislativa. Então, esse tipo de farra que o Legislativo faz, nesse corporativismo, tem que parar com isso. E esses caras são reeleitos, esse é o problema, Frei. Assim, ó, ditaduras, sim, a ditadura sempre é pior do que a pior das democracias, a melhor das ditaduras. Mas assim, ó, eu, por exemplo, não me sinto mal caminhar também na rua Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas foi ditador, foi. Mas convenhamos, foi diferente.
foi diferente. É um ditador. Mas olha o que ele fez, né? Em relação ao trabalho e tal. Então acho que há uma certa unanimidade que ele acabou até dando a vida para não criar problema maior. Agora, se nós examinar a história... Mas não louvamos ditadores por ditadores. Só faz uma pequena diferença. Mas eu deixaria, sim, evidentemente, a Avenida Castelo Branco, por que não? Agora, só não podemos perder a história do tipo de ditadura que vivemos naquela época. Exatamente. Só que alguns caras que condenam a ditadura aqui adoram a ditadura lá fora porque é de esquerda. O Castelo Branco, pode-se dizer o que quer dele, mas o Castelo Branco evitou que naquela época o que está acontecendo agora no Brasil acontecesse. E se não tivesse feito a esculhambação que está esse país, a degradação moral, a perversidade com as nossas crianças, tudo teria acontecido lá. E nós teríamos entrado, lembrando 17 o número cabalístico, 1917, a mais assassina, a mais totalitária, a mais perversa, a mais genocida revolução comunista que matou mais de 100 milhões de pessoas. Nós evitamos isso aqui em 64 e por isso nós temos que evitar também agora, porque aquela turma lá, que o Castelo Branco não deixou, né, está voltando agora a querer fazer aqui no Brasil. E é por isso que nós estamos nessa situação. É ou não é, Peroni? Fala, Peroni. É verdade, eu acho que é muito fácil, nessa mesma linha que tu colocas, associar, porque hoje a esquerda no Brasil ela gosta muito de rotular. E agora o Frei também colocou pimenta nos olhos dos outros, é colírio. Ah, a ditadura do Vargas era boa, do Castelo Branco era ruim. Eu acho que sempre a ditadura é ruim. Agora, tem que pegar a história, contar com detalhes o que aconteceu. Por que aconteceu a Revolução de 64, que a esquerda chama de golpe militar e o centro e a direita chama de intervenção militar? Em função do caos, isso está nos livros de história, Frei. O caos econômico do Brasil, jogado às traças, uma crise sem precedente, país falindo e a esquerda tomando conta, querendo transformar o Brasil num comunismo. Sim, está escrito em todos os livros de história. Até aqueles mais radicais de esquerda têm que admitir isso, porque essa é a realidade. Bom, aí aconteceu a intervenção. Os fatos posteriores, jamais nós vamos concordar com tortura, com qualquer tipo de autoritarismo. Agora, uma coisa decora da outra. Teve coisas terríveis que aconteceram no governo Getúlio Vargas, porque ditadura é você querer se sobrepor a tudo. Né? E para mim não importa se é ditadura de esquerda ou de direita, concordo com o senhor, Frei, que toda ela é perniciosa. Agora, também concordo em ver a história e verificar o que o período pós-64 trouxe de positivo para o Brasil. Porque eu não aceito rótulos, então tu defende a tortura. Não defendo a tortura. Absolutamente. Como eu acho que muita gente da esquerda não defende necessariamente ser de esquerda, tem que ser corrupto. Como o Lula foi preso. E faço um parênteses aqui. Como é bom a gente poder chamar alguém de ladrão, Frei, quando é condenado em segunda instância, porque sem risco de nenhum revés, porque foi. Então, não dá para rotular, Frei. Então, isso que eu não aceito. Muita gente associa candidaturas que hoje estão aí, então quer dizer que se tu não votar no Lula, tu é um fascista, tu é um nazista. Aí é simplificar demais a própria ação humana e humanitária, Frei. Então esse radicalismo não faz bem para ninguém. E quem fez a esculhambação que está agora acontecendo, quem foi? Hein, Frei? Sim. Foi o Lula, foi a Dilma, dali começou a esculhambação. E aí aconteceu isso. Porque eu vejo, porque eu assisto lá no Congresso, todas as reuniões que tem lá. Agora, os vagabundos estão tudo fazendo campanha. Ninguém está trabalhando. Está tudo andando por aí. Vai até janeiro. Eles não vão mais fazer reunião nem nada. Estão recebendo o saláriozinho secretinho deles lá, de 100 e tantos mil cada um, entendeu? E não estão trabalhando. Então, o palhaço aqui é que está pagando esses vagabundos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A esculhambação começou com o Lula e com a Dilma. Que eu vejo os radicais do PT, nessa Gleide Hoffmann, eles são minoria lá, mas eles dão de relho nos outros. Dão de relho. Eles chegaram a ter petulância de sentar na mesa do presidente do Senado, não deixar ele fazer a sessão, sentou todas as mulheres lá em volta da mesa, fizeram um lanche, não deixou ninguém comer o lanche, fizeram esculhambação, filmado para todo mundo. Entendeu? São radicais. E os outros 50 senadores que tem lá que não fizeram nada.
são tudo uns paspalhão. Muito com o rabo preso também. É claro, mas olha só, eles dão de relho no resto. Essa petezada aí, ó, dá de relho. Do PT e PC do B e do PSOL, olha aqui, ó, esses três juntos, aqui, ó, faz a esculhambação toda no país. Deixa eu só fazer um comentário. Concordar com algumas ideias do PT como partido não comunista, mas vamos colocar algumas ideias. E é um fato. Agora, defender o Lula, isso para o meu entender, é canalice, não tem outra palavra, porque ele é um canalha, ele é um crápula, ele é um ladrão. Então, tu pode ter simpatia com ideias da esquerda, mas aí, então, defender o Luiz Inácio Lula da Silva, isso para mim é falta de moral. Ok, pessoal, aqui, total. Ó, você está com problema financeiro, então, é como eu digo assim, não espere que o Ciro Gomes possa resolver o seu problema, né? Vai lá no Banrisul e faça... Silvio, só um detalhe, desculpe. Frei está fazendo sinal lá nas tuas costas que tu não passa a bola para ele, que ele fica... Depois do intervalo, eu tenho que fazer o chavão Banrisul, daqui a pouco o Frei vai falar. Vai ter um bloco só para ele. É claro. Dá a tua bronca também. Aqui, ó, Crédito Simples Banrisul é uma linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas com taxas reduzidas e condições diferenciadas para clientes credenciados Vero. Aproveite e vá lá no Banrisul, no seu gerente Banrisul, faça essa coisa toda aí, um conjunto das suas dívidas, faça uma só no Banrisul, preços diferenciados, taxas maravilhosas, como diz o Silvas, taxas realmente muito competitivas e resolva o seu problema. Acompanhe aí a mensagem do nosso Banrisul, Banco de Todos. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Bom, a Aspecir é uma instituição da Previdência Complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Vamos ouvir aí agora a mensagem do supermercado Zafari, porque o Zafari não está só no Rio Grande do Sul. O Zafari, que nasceu lá em Passo Fundo, hoje é o supermercado ícone, né, da nossa estrutura toda de comércio de supermercados aqui no Rio Grande do Sul. É um grande nome de supermercados do sul do Brasil e está presente também em São Paulo. Eu sempre digo que São Paulo, eu estive lá em São Paulo, o pessoal adora, não só a gauchada que frequenta o Zafari lá, essa questão de tradição nossa, essa relação que nós temos com o supermercado Zafari, mas todo paulista gosta por produtos que o Zafari comercializa, são de primeira qualidade. Vamos então à mensagem do supermercado Zafari. Muito bem, você está aqui na RDC TV, programa Atividade 25, vai para 26 anos no ar. Vamos ouvir agora o Frei Irineu. E aí, Frei? Pois é, eu tenho que fazer algumas pontualizações, porque são complicadinhas, né? Porque a atual crise, foi dito aqui, o nosso amigo Ayrton disse que se deve tudo a Lula e a Dilma. Bom, na verdade, as panelas bateram muito aí no Moinhos de Vento, naquela época, foram atendidas. Dilma foi deposta, né, golpe, impeachment, sei lá, não importa como, mas foi. E naquela ocasião, o próprio senhor Ayrton disse que o Lewandowski absolveu. Porque, de fato... Não absolveu. Sim, ele rasgou a Constituição. Ela não podia ser candidata por 8 anos, isso dito na Constituição. E ele disse que não interessava, que ela pode se candidatar. Sim, por quê? Porque o ministro sabia que ela não tinha culpa em Ela não sabia nada, ó. Não ele é do lado dele aqui, ó. Então é por isso que ela foi deposta. Bom, fez-se o que foi pedido pela população verde e amarela, pela camiseta brasileira aí da seleção.
E aí? Ainda a culpa continua lá? Não fomos capazes de mudar nada? A solução era esta, foi apresentada uma solução belíssima. Continuamos agora crítica lá. Não precisa bater tanto no Lula e na Dilma. Mas por que batem? Se eles não têm mais nada a ver. Porque eles destruíram. Não precisa bater muito nele, deixa pra lá. Ou nós vamos continuar eternamente e dizer que o problema era lá. Outro elemento, assim, ó. Comunismo, século XXI. Ah, não. Naquela época, sim. Os comunistas comiam crianças, os comunistas... Mas hoje em dia, por favor... Esse é refrão de comunista. É só ir no site do PT, entre no site do PT e ver qual é o programa que eles estão... Aliás, é muito mais comunismo do que foi na União Soviética. Tirar nossa liberdade, os canais de televisão vão ser estatizados, inclusive religiosos, da sua própria Igreja Católica. Está lá no site do PT, é só ver. O que é isso aí? Aliás, isso é um totalitarismo. É bom até colocar essas questões aqui pelo seguinte, olha aqui, porque na verdade nós estamos no Brasil num problema assim que é o problema da segurança pública. Eu me lembro que em 93 assumiu em Nova York Rudolf Giuliani. O Giuliani. O prefeito republicano, disse aqui, ó, Nova York é a terra da bandidagem. Saiu, o turismo caiu lá, zero e tal. Disse, ó, tolerância zero com bandido. E é isso que se quer fazer aqui no Brasil. Tolerância zero com bandido. Enquanto não se fizer isso, eu digo até o seguinte, como economista, o Brasil não adianta fazer planos econômicos, até sabe por quê? O investimento não vem para cá. Falta segurança jurídica, segurança das pessoas, não dá segurança à vida aqui. Isso foi o quê? Isso foi uma ideologia que foi introduzida aqui, pensada, porque é uma coisa pensada, e deu no que deu. Então, se nós não tivermos hoje o culhão, vou dizer assim, de escolher alguém que vá botar bandido na cadeia, não adianta fazer plano, ter ideologia, segurança, saúde, não adianta nada. Tem que botar tolerância zero com a bandidagem. E começa no judiciário. Olha aqui, ó, Frei, só para te dizer, pega aí o teu zap aí, tu vai estar, porque eu vi hoje o senador Álvaro Dias ditou toda a relação de que o presidente Lula e a Dilma fizeram para os outros países. Quantos bilhões deu para cada um deles? Nomeou, acho que uns 12 países que foi distribuído o dinheiro. Tiraram da educação, tiraram da segurança, tiraram tudo, mas para esses países mandaram. Sabe quanto? 500 e poucos bilhões e mais 400 milhões. Entendeu? Foi distribuído para a maioria de ditaduras. Veja da Guiné que aconteceu aí. Isso aí, ó. Sim, isso aí é o dinheiro que estava vindo do PT, garanto. Frei, a gente fala no Lula, porque o Lula, 12 anos, Lula e Dilma no poder, 12 anos eles administrando, e o que teve? Sofrem roubalheira uma em cima da outra, por isso que a gente recorre. Ele era o chefe da quadrilha, tanto que ele está preso, foi provado, foi condenado em primeiro grau, segundo grau. Então, por isso que a gente fala, PT é Lula, Lula é ladrão. Então, por isso que eu digo, ter ideias da esquerda é uma coisa, agora falar no Lula, defender algum ato do Lula que só enganou, porque ele teve o poder nas mãos dele. Ele ganhou a eleição porque todos acreditavam que ele era o salvador. Vem com a carinha, vou ajudar os pobres, vou fazer tudo. E, no entanto, o que ele faz? Permite ele e ela também. Ela era presidente do conselho quando roubaram milhões da Petrobras, Frei. O que eles fazem? Eles permitem, e rouba também, né? Ele roubou um monte. Permite que afunde e quebra o país. Quer dizer, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Claro que a gente vai falar o quê? Do mundo. Olha claro aqui, que a gente vai falar Lula e Dilma, não tem como esquecer aqui, o nome deles aí. Frei, só para te dizer aqui, ó, o Lula, antes de ser preso, antes de ser julgado pela primeira instância, o Ministério Público, numa entrevista, uma mesa redonda como essa aqui, botou num cartaz lá. PowerPoint. Ele botou como é que funcionava o esquema. Quem era o cabeça lá? O chefe de todos se chama Lula. Isso eles disseram há 2 anos atrás. Já há 2 anos atrás já sabia que ele era o chefe de tudo. Depois veio a primeira instância, depois veio a segunda, confirmou tudo o que eles disseram. Entendeu? Porque eles sabem tudo. Passa tudo pelas mãos deles. Tu quer tapar o sol com a peneira, são a maioria, todos da cúpula do PT são safados, todos levaram grana, sem exceção. E aí agora começa a soltar. O Manteiga, por exemplo, mandaram soltar agora, um
dos teus ministros, mandou soltar ele, entendeu? Não precisa ficar preso. Quer dizer, o cara que era o chefe o mentor, dinheiro, mentor. Era o que distribuía o dinheiro lá, ó. E tu não fica nem vermelho, pai. Pô, mas pelo amor de Deus. Isso não tem por que ficar vermelho, enrubescer, por quê? Não há motivo nenhum. Ao menos assim, ó, colorado. Houve corrupção, mas então vamos dizer assim, ó, atire a primeira pedra entre os partidos. Atirem. Tem uma coisa, Frei, não é bem assim. Eu entendo que e se houve benefícios ao longo desse tempo, é por isso que os institutos de pesquisa davam um certo valor, porque as pessoas perceberam que havia diminuído a desigualdade. Houve coisa muito boa, a gente tem que admitir isso. Nós estamos, em termos de desigualdade, quase campeões do mundo. Isso é triste de ver, cada dia fica pior. Só foram agravadas por tempo do Lula. A única coisa que ele fez foi o Bolsa Família, que ele copiou no Fernando Henrique Cardoso, que ele, Lula, dizia que era coisa eleitoreira. Mas, Frei, o negócio é o seguinte, olha, que na verdade, né, essa situação toda que se coloca, que o senhor diz assim, atire a primeira pedra. Só que o PT, desde a sua criação, lá no final da década de 70, o PT foi o partido que atirou pedra em todo mundo. Ele era o único que tinha o privilégio de ter a verdade absoluta. Ora, um partido que se criou 30 anos, fez a cabeça dos jovens, fez a cabeça dos universitários, fez a cabeça dos intelectuais da população brasileira e se elegeu como se elegeu o Lula e saiu com quase mais de 90% ou quase de popularidade, tinha a obrigação de não roubar. Porque se os outros roubaram, eles não podiam roubar. Então não adianta atirar a primeira pedra. Todos os ladrões foram condenados pelo PT. Agora o PT foi lá no governo e fez o que fez. Roubou muito mais. Aliás, o roubo do PT não foi uma coisa... Está nos jornais. É o maior roubo que um governo fez na história da civilização. Imagina o que é isso. Quer dizer, só um cara muito fanático para defender esse cara. Foram com bastante sede ao pote. Mas agora, uma coisa, a justiça seja feita. Para não dizer que eu sou contra o Frei em tudo, não. Eu acho que não é privilégio do PT a corrupção, o roubo. Não foi ele que inventou a corrupção, nem mensalão, nem isso tudo. Isso já existia. Só aumentou, triplicou a dose. É muito maior. E aí a grande decepção que a gente teve é que efetivamente, eu acho que por isso que o Lula, depois de muitas e muitas eleições em que foi derrotado por várias tendências, finalmente ele chegou ao poder, com a esperança do povo de que seria diferente. Pois não foi. Para começar, ele se aliou exatamente a todos aqueles que ele condenava e criticava. Estavam lá. E o último é o Temer, que fala em golpe, que foi o vice da Dilma. Se a gente ver as fotos do Lula, da Dilma com o Temer, que coisa mais querida e meiga que a gente vê. É fotos, assim, quase românticas, juras de amor. E, de repente, vem o golpe. Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Então, esse foi o grande problema do PT, que era a esperança de termos melhoria na área social, e tivemos algumas, sim, tivemos, mas que ele fez foi mais do mesmo. Perfeito. Aqui, ó, com 32 anos de liderança no varejo Pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shopping para animais no Brasil, com 70 lojas em todo o país. E agora 4 lojas aqui em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação, ainda mais com as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Cobasi e viva essa experiência, porque a Cobasi realmente está hoje catalisando muito essa questão aí das pets, e as pessoas vão em grupos, as famílias com seus pets, que podem entrar hoje no shopping, os pets pequenos podem entrar no shopping. Cobasi, o shopping do seu animal. Veja aí os animais, que tem tudo que você quiser para roupas, comidas, enfim, todos os indumentários, né, mais novas, mais revolucionárias para o seu pet, você encontra lá na Cobasi. E realmente é muito importante você, até uma forma de passear no shopping aí. Bom, vamos falar um pouquinho também da Algair Engenharia. Algair Engenharia, que executa obras comerciais em todo o Brasil. Aliás, há mais de 30 anos, a Algair Engenharia está atuando no mercado, vai fazer 35 anos no ano que vem, e lançou o Fly Design Studio, um empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 38 a 44 metros, controlados pelo smartphone, localizado perto da PUC. O prédio conta com salão de festas, bicicletário, com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Veja bem quantas inovações, quantas oportunidades que você tem. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais
para investir ou morar. Allgaier Engenharia. Lembrando que no ano que vem, a Allgaier Engenharia estará completando seus 35 anos de sucesso no mercado gaúcho e brasileiro. E aí, doutora Michelini? Pois é, não, eu só queria... Acho que o Frei foi bombardeado hoje pela direita, pela sua direita. Aqui, e eu ó. queria... não, eu não faço isso. Não, e eu queria ler... Ele trouxe uma... Pode chamar uma cartilha? Uma cartilha. Uma cartilha, né, Frei? Os cristãos e as eleições 2018 da Arquidiocese de Porto Alegre. E eu achei interessante só um trecho bem curto do que o Papa Francisco falou em dezembro de 2017 sobre os bons políticos. Eu acho que cabe bem ao que a gente está passando. Abre aspas, a necessidade de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos, solidários com os seus sofrimentos e esperanças. Políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que sejam abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação, fecha aspas. Achei fantástico, Frei, e realmente esse seria o ideal, né? O sonho de todos nós, mas que a gente sabe que realmente não é tão fácil assim. E lembrando, né, que a OAB desde agosto está com aquela campanha, né, para o seu voto consciente. Ah, sim, né? Foi lançado no mês 2 de é agosto. É importante o voto consciente. Isso, no Teatro Por exemplo, São assim, Pedro. eu acho que a primeira coisa que a gente, como comunicador aqui, como Foi jornalista, lançado tem que dizer é o seguinte, aqui, ó, o camarada que está metido nessas trampas aí, não reeleja. Quer dizer, pô, eu fico papo de... Lá no Nordeste, todos aqueles líderes políticos do Nordeste que estão, olha, chafurcados na Lava Jato, na lava daquilo. Os coronéis. Estão todos sendo reeleitos, quer dizer, e depois, como é que a população, né, vereador? Como é que a população vai cobrar desses caras? Tu bota esses caras lá. Então eu vou te dizer aqui, ó, Se a própria população esse livro aqui, ó, bota os caras lá. Esse livro que o Frei nos presenteou, Os Cristãos e as Eleições, aqui na última página 26, ele diz aqui, ó, não vote em quem é reconhecidamente desonesto, não importa a sigla partidária, o credo ou religioso ou a posição nas pesquisas. Se é corrupto, negue-lhe o voto. O Frei não leu. O Frei não deve ter lido isso. Se é corrupto, não vote. É o que está escrito aqui. É o que o Papa está dizendo aqui, ó. Sim. Promete fazer aquilo que não é da sua competência. Aí pega o modelo de renúncia que ele botou aqui e pede eleitor renuncia. Tá tudo aqui na cartilha. Acho que o Frei... Sim, tá tudo aqui. Mas o que os meus amigos querem dizer é que Lula é ladrão. O problema de Lula não é ser ladrão, é ser candidato, e se ele fosse candidato, seria presidente de novo. Esse que é o grande problema. Porque ladrão. Ele ia querer continuar roubando? Não é isso. Ele queria continuar roubando. O grande crime dele é que tem eleitorado. E é claro... Tem os vigaristas, os burros. Ignorante. Vigarista o cara, quem é que disse que é uma seita? É uma seita, entendeu? Eles se matam, eles se suicidam. Ele concorda e o povo aceita. Entendeu? Então isso que eu sei aqui, ó. A cartilha é muito interessante porque ela não é política partidária, evidentemente não é política partidária, mas a gente precisa conversar, dialogar, discutir. Como nós fazemos aqui, não importa em quem você vai votar, vota em quem você quiser, consciente, beleza. Se não seja corrupto. Consciente. Mas assim, ó. Mas precisamos conversar, precisamos dialogar. Porque se você disser assim, política é suja, político nenhum presta e tal, alguns políticos vão se interessar muito por isso, vão gostar disso. Participe, é assim que nós mudamos a realidade. Outro ponto, ó, 7 pecados capitais do eleitor. Não votar, sua ausência enfraquece a democracia. Hoje tive uma amiga, disse, eu não vou votar em ninguém, tudo em branco, tudo nulo, tudo. Eu não pode. Tinha vontade de ficar um tempão falando, explicando, mas é a democracia, é o teu dever, é o teu direito de escolher a pessoa que vai te representar. Eu já tô chateado, não quero saber de mais política, mas não é. É agora que nós temos que exercer o nosso dever, nosso direito de colocar lá uma pessoa que vai tentar, porque não existe Salvador, vai tentar fazer um país melhor para nós. Então, não votar é contra a democracia total. E os corruptos, é fácil de saber. O telespectador é só procurar o nome dos caras que estão na Lava Jato, tudo tem relação aí no Zap aí que vocês usam, tem tudo ali a relação dos vagabundos que estão no Lava Jato. Mas não vota neles. Nesses, corta fora.
querem reeleição, querem continuar mamando na teta e roubando, são safados. Então não vota, porque se tu votar num cara desse, tu também é safado. Sabe o Silvio? Tu tá votando num safado. Sabe, Silvio, uma das coisas que eu defendo, quando eu trabalhei muito na educação para o trânsito, era, nessa linha aí também, era discutir uma cadeira, desde o ensino básico, fundamental, ensino superior, de educação para a cidadania. Eu discuti uma ocasião lá no MEC, aí tu vê como é que é a ideologia, né? Esse que é o problema, não é só o candidato que não seja corrupto, que seja bom, mas a ideologia, como é que ele pensa? O que eu quero hoje? Eu quero fortalecer a Petrobras como uma ideologia do Estado grande. Para quê? Para ter um cabide de emprego e depois deteriorar a Petrobras? Aí não dá ser por essa linha. Então, quando eu defendia uma cadeira de educação para a cidadania, que substituiria aquela educação moral e cívica, o SPB do tempo da intervenção militar, que era uma maravilha, não tinha ideologia de esquerda e direita. Eu era escoteiro lá em Erechim e eu tinha educação moral e cívica, eu adorava isso. Ensinavam valores morais compatíveis com a convivência em sociedade, respeitar pai, mãe, professor acima de tudo. Aí, querem ressuscitar a educação moral e cívica da ditadura. Eu digo, não, eu quero uma educação para a cidadania, onde a ciência política também seja ensinada e que expliquem o que é esquerda, o que é direita, o que é comunismo, o que é socialismo, tudo isso. A valorização, eu posso fortalecer entidades públicas? Posso, desde que não incha e não retire meu dinheiro e que não sirva para cabide de emprego. Então, isso tudo na eleição, Frei, está nessa cartilha, nas entrelinhas, porque sabe que o que vem da igreja é escrito por parábolas e a gente tem que interpretar, senão seria um livro enciclopédico e não uma cartilha. Então temos que interpretar. Certamente estará aqui, né, nas parábolas do Frei Irineu Costela, que deve dizer aqui também que a gente tem que procurar verificar a ideologia que seja justa com os homens, com o cidadão, não massacre, mas que não seja assim, achando que o empreendedor é o mal da nação, que haja um equilíbrio, como eu sempre digo aqui, entre o capital e o trabalho, sem radicalismo. Amém, Frei? Tu era de acordo, Frei, que seja distribuído esse livrete que deram para os alunos de 6 anos de idade? Esse? Não, outro livrete lá. Da teoria do sexo, o gênero? Ensinando como é que se faz o sexo, como é que não faz. Criança de 6 anos. Aqui, isso aí, tu é de acordo? Não, eu acho assim, Aqui, ideologia... eu quero saber. Calma, é uma pergunta que é difícil responder sozinho. Ideologia, porque assim, eu posso também, eu sou contra o aborto, mas eu acho ótimo que as carrocinhas na rua sejam atreladas por humanos. Eu sou contra o aborto, eu sou contra que haja carrocinhas atreladas por seres humanos. Eu sou contra o aborto, mas sou contra também tudo aquilo que prejudica o ser humano que fica na fila esperando para consulta que não existe e que morre doente. Quer dizer, há muitas formas de crime. Bom, a causa justamente está aí, temos que ver, né? Mas existem muitas formas de matar as pessoas que vão além disso. Não basta dizer assim, eu sou contra o aborto. Eu também. Mas existem muitas outras formas de matar, de deixar as pessoas, aliás, como cadáveres ambulantes. Essa questão da ideologia, que aqui no Brasil foi muito, de certa maneira, muito exacerbada. Eu lembro o seguinte, os Estados Unidos, por exemplo, a história americana, a Guerra de Secessão americana foi lá no século XVIII para XIX, teve um presidente que não era democrata, porque lá os democratas são a esquerda. E o maior presidente americano foi republicano, Abraham Lincoln. Sabe o que ele fez? Foi ele que liberou os escravos no sul dos Estados Unidos, porque aquela guerra foi exatamente pela escravidão no sul dos Estados Unidos contra o norte industrializado. Ele, não só, ele libertou os Estados Unidos da escravidão, um republicano, Abraham Lincoln, como ele também deu voto aos negros. Tá? Então não é só questão isso aí de esquerda. Isso aí é só de gente que sabe pensar na sociedade como um todo. E isso não está na esquerda e não está na direita, está entre os homens. Aristóteles dizia, né, que a verdade não está com os homens, está entre os homens. Então, o republicano dos Estados Unidos foram os maiores presidentes que os Estados Unidos teve, foram republicanos. Por exemplo, assim, a esquerda diz que o Trump quer fazer o muro lá. Esse muro já existe, vocês sabiam? Sim, esse muro já existe. Sabe quem é que fez esse muro? Bill Clinton, democrata. Isso não diz, eles escondem isso. Quer dizer, a esquerda faz toda essa coisa para dizer que eles são os bons, tudo que eles fazem para a população e os outros são endemoniados da direita, os republicanos no caso dos Estados Unidos. E aqui, quem não é do PT é da direita. Então essa coisa tem que acabar, né? Quer dizer, existe coisa boa na esquerda? Existe coisa boa na direita? Também existe.
Mas, normalmente, está no centro a questão mais importante, que é aquilo que vem trazer benefício para a sociedade. Mas alguma essa cartilha... coisa... eu posso falar dos vistos rápido? Rapidamente. Bom, tem muita gente perguntando como é que faz para morar em Portugal. Então, assim, existem vistos de curta duração e de longa duração. Curta duração, menos de 1 ano. Longa duração, 1 ano ou mais para morar e residir em Portugal. Existem 7, os de longa duração, existem 7 vistos. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Para cada caso, tem o D1 para trabalho, o D2, vou falar bem rápido, que eu falo, o D2 para empreendedor, tem o D3 para profissão altamente qualificada, o D4 para estudante, o D5 para mobilidade de universitários dentro da Europa, o D6... Subway é para empreendimento lá. Empreendedor. O D6 para aglomerar a família, o que está lá, por exemplo, o brasileiro que está lá vivendo legalmente, chama o resto da família, é o visto D6. E o D7 do renda fixa ou aposentado. Aliás, eu estava vendo. E tem o Visa Gold também, que é o de investimento, né? Que tem que investir 500 mil aí não é nosso euros. caso, né? Na verdade, eu ouvi falar que lá... Falei rápido, eu ia explicar cada um, eu falei rápido. Que em Portugal, por exemplo, os brasileiros vão lá para ter bares, restaurantes, projetos turísticos, né? Sim. Coisa mais importante que os brasileiros se dão muito bem nessa área. Deixa eu fazer uma pergunta, bem rapidamente também. Eu, por exemplo, que sou um pequeno empreendedor, eu tenho vontade de ir a Portugal ou para empreender ou como aposentado. Para fugir daqui. Dois. São dois vistos. Mas, por exemplo, se eu for abrir uma franquia, não, é porque a Subway fazer um merchandising aí... Sim, eu estou abrindo uma empresa lá. E pode fazer isso? Claro que pode. É o visto de empreendedor, é o D2, claro. É mesmo? Sim. Olha aí. Tu tem que mostrar a grana. Tem que tu pode comprar uma empresa lá, tu tem que abrir uma empresa, tu tem que ter uma conta bancária, ter o NIF. Então, tchau não vai se livrar de mim, eu vou falar para a atividade de lá. Mas na verdade, a Micheline falou essa semana, eu acho que desde semana passada. Eu estou falando. E isso aí provocou realmente muita curiosidade, até porque nós estamos num momento no Brasil, né, que quem pode sai do Brasil, porque o Brasil, a perspectiva do Brasil, se não houver uma reconversão da mentalidade do brasileiro, vai continuar a mesma porcaria. Só que assim, Silvio, tem pessoas que escrevem assim, eu recebo e-mails, como eu faço para morar em Portugal? Calma, precisa primeiro conversar, sentar e saber qual a tua intenção de morar. Espera as eleições. Como é que tu... Não tem nada a ver com a eleição. Como é que tu pensas em ficar lá, né? Então, porque o visto de turista são 3 meses. Depois tu quer residir, como é que faz esse pedido? Faz o pedido de visto no consulado da cidade, ou seja, o consulado Portugal aqui em Porto Alegre, para os porto-alegrenses. Então, existem determinados... informações precisas que a pessoa tem que passar. Não adianta só dizer como que eu faço, são vários detalhes que precisa saber. Por isso, procurar um profissional que entenda do assunto. Nós estamos nos encaminhando para o final da atividade desta segunda-feira, então temos 1 minuto para cada um. Começa lá pela ponta direita, lembrando, né, que daqui a pouco o Inter vai ajudar o Chapecoense. Vai ganhar, né? Vai. Nós vamos terminar amanhã não, hoje ali pelas 10 horas líder, sozinho, entendeu? E alguns pontos na frente do timezinho aquele. Nosso tradicional adversário. Nosso tradicional adversário. E amanhã, ali pelas 11 horas mais ou menos, eu estou abrindo um espumante, entendeu? Ele está sempre abrindo espumante, toda semana ele está abrindo. Até agora não consegui abrir ele. Já não deixaram, mas amanhã eu vou abrir. Amanhã eu vou abrir, porque vai ser amanhã no mínimo 2-3-0. Então, para quem? Para nós outros. Eu sou tucumano desde Tico-Tico. Pronto, 1 minuto. Eu acho engraçado que o Bernardoni, ele vira e mexe e só fala no Grêmio, ele não vive sem o Grêmio. Eu acho que a cor azul fascina o Bernardoni. E fica aí chorando as pitangas com um aposentado que ganha pouco e dele abrir champanhe, espumante. De onde é que ele tinha esse dinheiro? Aí tem, hein? Ou é um caixa 2 ou alguma coisa. E aí fica criticando o Frei. E por falar em Frei, última pergunta, será que o Frei poderia fazer um visto religioso para ele pregar essas coisas todas lá em Portugal? Não que eu quero que ele vá embora. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Botar uma graninha. E mais dúvidas de Portugal, podem mandar e-mail. Final. Então, pode mandar e-mail,
.adv de advogada, @terra.com.br. Voto consciente, gostei da cartilha, Frei. Não achei de esquerda, achei consciente, interessante. Então, mok.adv@terra.com.br. Dúvidas para morar, residir, trabalhar, estudar, investir em Portugal. Não tem nada de esquerda nem de direita. Eu acho que realmente o negócio é mostrar o seguinte: tem corrupto na esquerda e corrupto na direita. Então vota naquele que não é corrupto. Cumprir a cartilha. E aí, Frei? Pois é, nós estamos na Semana Farroupilha, creio que cabe bem uma prece. Viemos da Semana da Pátria, Semana Farroupilha, eleições. E oremos assim: Senhor, criaste o céu e a terra. Ordenaste que se fizesse a luz. Separaste o elemento líquido do elemento sólido. Peixes nas águas, animais, árvores na terra, flores, pássaros nos céus. E aí criaste o homem e a mulher para viverem aqui no Rio Grande do Sul também. Aqui, onde dizemos que Deus é gaúcho, foi maragato, foi chimango, esquecemos um pouco da modéstia, Senhor. Enfim, que as nossas façanhas sirvam de modelo a toda a terra. Quais façanhas? O serviço que prestamos aos outros, sobretudo aos mais necessitados. Nesta hora, alegres na esperança de um mundo melhor, apostando todos nos seres humanos que desejam colocar o serviço do bem comum sobreposto aos interesses individuais. Muito bem. Peroto, lenço para enxugar as lágrimas. Eu sabe que quando o Frei fala... Estava chorando, né? Da religião, eu me encanto. O problema é quando ele vai para a política. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui, Bernardone, Peroto, Michelini, Frei, um abraço. A atividade chega ao final, obrigado pela audiência. Amanhã, 19 horas, novo encontro com vocês. Até lá. Sempre é bom. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.